Bienvenidos, forasteiros! Eu sou a Clarissa Brito e esse é o Treino é Treino, Jogo é Jogo. O podcast que traz para você aquela história perfeita que, além de ajudar no esporte, de quebra, ajuda você com seu bom humor, independente da hora do dia que você vai escutar. E hoje, quem está aqui com a gente é o Paulo Putinelli. Ele que é médico do esporte, PhD em Fisiologia do Esporte, médico da Seleção Brasileira de Natação e do Time Brasil, é fundador do Meu Doc, que é um plano integrado que combina acompanhamento médico e orientação nutricional e, claro, triatleta com títulos no currículo como terceiro lugar geral no meio Ironman de São Paulo em 2022, participação no Mundial de Ironman em Kona, no Havaí, quinto lugar no Patagonia em 2022, campeão geral do Challenge Floripa em 2023, entre outros muitos pódios que você tem nesse Nada, Pedala e Corre, que daí seriam muitas horas de podcast para contar. Bem-vindo, Paulo. Pô, eu que agradeço, obrigado demais pelo convite. Estou super animado, feliz de estar aqui com você, uma pessoa muito especial, uma pessoa muito querida. Acho que vai ter bons papos aqui, viu? Então me fala uma coisa, para começar. Por que você escolheu o triatlon como esporte? Não contente em ser ruim em uma coisa, você vira... Você ruim em várias. Vai ruim em várias e junta Mentira. todas. Não, brincadeira. É uma história bem interessante, assim. Eu venho da natação, né? De criança, comecei a nadar. Eu fui morar em Bebedouro, uma cidade pequena do interior. Bebedouro, conhecidíssima. Exato. Eu conheço o jogo. Que legal. É muito bom. É uma cidade muito boa, gosto muito. Minha mãe mora lá ainda. É conhecida por produção de laranja? Era antes, agora virou tudo cana, mas... E aí você entra lá e tem um cheiro diferente na cidade, tem uma essência, Olha né? que Não legal, é cheiro, é exato. perfume, né? É uma cidade que é laranja, assim, pela essência, Você entra, tem uma laranja grande ali. Exato. Maravilhosa. E aí eu comecei a nadar com 5, 6 anos, assim, de rotina, né? De criança, natação é um excelente esporte. E aí comecei a gostar, a treinar mais intensamente para as competições, e aí, com 13, 14 anos, eu me mudei para Ribeirão Preto, que é a cidade polo ali da região, para intensificar nos treinamentos. Meio que, vamos seguir essa carreira, tentar uma carreira de atleta profissional, enfim. E aí, junto com a nossa equipe de treinamento, tinha uma triatleta. Uma triatleta chamada Rose, e eu ficava intrigado com a questão de a gente, às vezes, fazia um treino super forte, saía acabado, ela subia ali na academia, ligava a esteira e saía correndo. Ou chegava do pedal e ia nadar com a gente. Tal. Eu achava isso muito legal. Do que ela é feita? Como se reproduz? Exato, como se alimenta? Como é possível uma pessoa fazer um negócio desse? E aí, eu sempre tive isso em mente, assim. E eu acho que o triatlon é um esporte muito legal, mas ele tem algumas travas, né? Tem algumas limitações, e entre elas é você ter tempo na sua agenda ali para conseguir conciliar, e uma questão financeira que é uma barreira importante, né? Infelizmente. Então eu só pude ter essa oportunidade de começar depois que eu acabei a faculdade, que eu já estava trabalhando, enfim, estava... Até porque medicina... Exato. Exigiu um pouquinho aí, né? De leve. Você sabe que eu tenho pacientes que são estudantes de medicina, eu falo, eu não consigo pensar, porque quando eu estava na faculdade eu não conseguia fazer essas coisas, né? Mas enfim, é muito de gerenciamento. Mas daí eu acabei a faculdade, aí já estava correndo. No final da faculdade eu comecei a correr para aliviar um pouco o estresse da prova de residência e tal. Aí comprei uma bicicleta e, assim, eu me lembro, eu fui na loja para comprar a bicicleta, ele é uma coisa bem legal, assim, que ele falou, você quer uma road, né, uma bike de speed, que é uma bike para um triatlon mais curto, ou você quer uma bike... TT, uma bike já voltada para o triatlon mais longo. Eu falei, não, eu quero fazer Ironman. Então, aí já comprei a primeira bike. Já? E aí, por ironia do destino, isso foi 2012. Meu primeiro Ironman foi 2022. Eu demorei 10 anos para fazer. Exatamente por conta de todas essas questões, de tempo, de rotina. E constância, né, também. Exato. Você vai conhecendo o esporte, você também vai criando casca, né? E eu, assim, por vir da natação e gostar da intensidade e tal, eu sempre gosto muito das distâncias curtas. Eu adoro. O sprint coração na boca. Então, gosto. Então, aproveito ainda, vez ou outra, aparece uma oportunidade de fazer uma prova. Eu vou. E eu acho super legal, porque é uma distância de entrada, né, de conhecer dos atletas que estão se familiarizando com essa modalidade,
praticar e competir. Então, muitas vezes eu vou para sentir essa essência do triatlon, né? Putz, que legal, galera felizaça que completou e nem tá muito preocupado com o Não tempo. era o hype. Exato, assim, sabe? Porque acaba que, conforme você vai aumentando a distância e vai tendo uma seleção com relação à performance, né? Fica uma questão mais nichada de Com certeza. picuinhas e blá, 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 que, enfim, não é muito o que é a minha vibe, assim. Então, eu gosto também de habitar esse mundo das distâncias curtas, que eu acho muito legal. É engraçado até você comentar isso, porque é o que você faz quando ninguém tá te vendo, né? O que você realmente gosta de fazer, você continuaria fazendo? E a pessoa que ela começa no esporte, ela tem isso, né? Tem esse brilho nos olhos que às vezes você, sem querer, você perde, né? E aí você tem que se reconectar. Então, eu percebi muito, eu fiz agora uma prova, né, de meio Ironman, e eu percebi muito isso, né, que eu tentava controlar ao máximo a ansiedade, né. A minha primeira prova foi um meio Ironman lá em Buenos Aires, deu tudo que você possa imaginar de errado antes da prova. O meu marido, ele era meu namorado na época, eu acho que ele só não terminou comigo porque ele ama muito, mas assim... Foi uma prova de amor. É uma prova de amor, com certeza, assim. E aí nessa última prova eu comecei a revisitar as últimas provas, né. E eu sou uma pessoa que não gosta de treinar. Eu gosto de É competir. mesmo? Olha que... Amo competir. Eu Nossa. gosto das borboletas no estômago. O treinar é porque eu sou competitiva e aí eu quero competir bem, aí eu tenho que treinar. E depois que eu treino, é igual a La Fabrini fala, nunca me arrependi. Mas para eu ir pro treino, é aquela pessoa, sabe, que chega de capuz, meio... Eu posso falar que é verdade. Você tá falando que eu presencio isso frequentemente. Sabe? Mas eu amo aquilo. E eu sei que quando eu tô fazendo, quando eu já tô lá e quando eu saio, é algo que me traz esse brilho nos olhos, né? E o pessoal que começa no esporte, ele tem isso. Então todo mundo fala: "Ah, agora o triatlon tá na moda, que droga". Que bom que alguma coisa com saúde esteja na moda, né? Ótimo. Primeira coisa. Acho ótimo. Mas que bom ter sempre gente entrando para lembrar a gente que esse brilho nos olhos, ele não pode ser perdido. Sim. Na corrida também, né? Uma corrida da live lá, que tem 5, 10, 21. E aí, quando eu comecei a cruzar com as pessoas do 5 ali, eu senti exatamente isso. Eu falei, meu, tem muita gente aqui. Eu nunca vi isso na minha vida, assim, sabe? E que bom Que da hora. Aí acabou ali, o pessoal, nossa, tava muito ruim correr lá, que tinha muita gente no 5. Eu falei, velho, foi mó bom. Claro, assim, atrapalhou, mas atrapalhou 2 segundos, vai. Eu desviei um pouco. Tá tudo bem. Tá. Bom, já que você tá falando das histórias no esporte, fiquei sabendo que você me trouxe uma história para me contar. Ah, boa. Foi muito legal isso. Eu achei muito bom esse caminho seu do podcast, que é contar uma história que me impactou, né? Eu acho que... E foi um trabalho árduo, assim, de pensar em algo marcante. Tem vários, óbvio, né? Acho que cada competição, cada treino tem uma questão ali que você pode ter como algum ensinamento válido, alguma coisa que você vai repetir, alguma coisa que você vai evitar e tal. Mas eu trouxe uma história que me impactou muito. Então, quando eu era criança, né? Essas competições de natação, minha mãe era a pessoa que mais me incentivava. Mãe trocínio. Exato. Me incentivava, se dobrava em 500 pessoas para ir ver eu competir, sabe? Tenho muitas lembranças, assim, de montar no carro dela e ir, ou ela ir no ônibus comigo. Junto com a turma, enfim. E então ela sempre foi muito presente, né? E ela era dessas que se destacavam na gritaria, assim, sabe? Tipo, ela torcia com vontade, assim, ela era um ícone, assim, sabe? De gritar. A mãe do Putinelli. Exato. Você era o filho dela, na realidade, não era a mãe do Putinelli. É o filho da... Qual é o nome da tua mãe? Chama Rita. O filho da Rita. Exato. E então isso foi muito legal, e o esporte está muito ligado a isso. E quando mais velho eu comecei no triatlon, por questão de ser mais velho, estar mais longe da minha mãe mora longe agora.
eu passei 10 anos competindo, desde 2012, minha mãe nunca tinha visto uma prova minha de triatlon. Caraca! Nunca tinha visto, assim, porque normalmente as provas não são próximas, né? Então são provas... É perrengue, né? e é um Rita, super eu te perrengue, entendo. exato. Pelo amor de Deus, o staff sofre. Exato. E aí, em 2022, foi uma prova que... foi a primeira prova que eu fiz em São Paulo, 70.3 São Paulo, e aí eu convidei ela para ir, para assistir, né? E aí foi uma coisa muito interessante do ponto de vista até de uma experiência nova, de ficar com a minha mãe no final de semana, de passear com ela, tal. Isso me fez um bem danado, assim, sabe, essa tensão me ajudou muito, assim. Então, sei lá, no sábado eu fui passear com ela no Ibirapuera. Então, tipo, eu passei uma tarde lá que eu nem me liguei muito da prova, tomar sabe? Um sorvete. E aí eu fiz essa prova e foi uma prova muito especial, né? Que eu tive um desempenho muito bom, e acho que tem um pouco de relação com isso. E aí foi essa primeira prova e foi muito oportuno porque ela viu a primeira vez um triatlon, né? E aí depois... O que ela achou? Então, aí depois ela ficou super feliz, emocionada, deu show, assim, como é o padrão, né? Tem você sobe lá no pódio, tal, ganha uma flor, né? E eu dei a flor para ela desfilou com essa flor na prova inteira. E aí as pessoas iam dar parabéns, as mães, ela falou assim: eu sou você amanhã, sabe? Tipo, muito fofinho, assim. Rita, quero te adotar. E aí foi super legal. E aí depois ela falou: eu adorei, gostei muito, mas nossa, você sofre muito, né? Tipo, vai mais devagar. Eu fiquei meio tensa de ver você sofrendo, tal, porque realmente, assim, quem conhece dá o triatlon, sangue, né? E eu sou desses competitivos também, então muita concentração, tal. E eu não vejo muito a prova. E aí, 23, eu fiz essa prova e ela não pôde acompanhar. Em 2024, ela voltou a assistir a prova. E aí eu fui para a prova diferente dela, né? Porque a gente faz 5 da manhã, 4 da manhã para a prova. Ela foi e falou: mãe, 5 da manhã você foi tarde, hein? Não. Que para você entrar naquele primeiro grupinho de nadadores, tem que estar 1 hora antes. Exato, mais cedo. Acordar às 3 da manhã, essas coisas malucas. E aí eu tinha na minha mente que ela estaria na prova. Eu não vi ela na prova, né? Eu correndo assim, eu não vejo muitas pessoas, que eu fico meio tentando concentrar, mas enfim, a minha mãe, eu falei, uma hora. Minha mãe eu ia ver se ela estivesse lá. E aí eu não vi, assim, na corrida a gente passa 3 vezes ali na USP, que era onde eu achava que eu ia encontrá-la, e eu não vi. No final, assim, eu falei, pô, que pena, tal, acho que talvez ela não tenha vindo, beleza. E aí eu completando a prova, eu entrei nessa prova lá na USP, os últimos 400 metros é dentro da pista, né? Exato, 300 metros. Você entra para a pista do CP, do né? CPO. Então você entra numa pista de atletismo e aí tem a torcida ali e tal. E nesse momento da prova, eu estava meio disputando posição, assim, porque eu estava em primeiro na categoria até os últimos 3 quilômetros, mas eu estava já bem debilitado e os outros 2 estavam vindo bem fortes. Então até porque a Rita não estava lá, né? Isso deixou você ainda mais debilitado. Pode ser. E aí, assim, na última curva, faltava 50 metros, eu tentando fazer muita força, no limite, uma senhora cruzou, assim, erroneamente à minha frente, assim, sabe? Daqui! E, tipo, quando você tá fazendo muita força, você não consegue parar, né? Ou se você para, você não vai mais andar. E aí eu falei, nossa, eu vou atropelar essa pessoa. E aí eu abracei, assim, sabe? Meio que para não empurrar, derrubar. E a hora que eu abracei, era minha mãe. Rita. Era minha mãe. Assim, ela não tinha a mínima ideia do que ela estava fazendo. Ela nem sabia que era eu. E aí foi uma cena muito bonita, assim, sabe? Foi emocionante para mim, e depois até eu cruzei, depois fui falar com ela e me mandaram um vídeo, alguém filmou essa cena. Mentira. Então tem essa cena, é uma cena assim que, pô, para sempre eu colocaria num quadro. Pode ser, um vídeo lá, porque frame a frame, foi bem marcante, exato, pode ser o abraço, assim, ou eu tentando o primeiro você desesperado correndo, o primeiro frame, né? Pode ser. O segundo você tomando um susto no abraço de ter alguém, uma senhora atravessando a pista. O terceiro você vendo que essa senhora é Dona Rita. Dona Rita. E o quarto é tipo... deu um abração, deu um beijão, que aí na hora eu falei,
tá tudo bem, vai acontecer. Aí, assim, perdi um tempo, perdi não, ganhei uma história muito legal, assim, porque é comum isso nas provas, né? Você tá correndo no meio da torcida, daí às vezes alguém cruza, ou tem uma pessoa que tá correndo com você que a esposa quer ver o filho, aí ela entra na frente, tá tudo bem, mas é que para quem tá ali disputando, né? Sofrendo, assim, você fala, meu Deus, eu tô lutando pro meu corpo não desligar. Se ele parar, vai desligar certeza. É bem esse caminho, assim. Mas assim, você pegou, te ultrapassaram nisso, não? Não, já tinha me ultrapassado. Eu fiquei em terceiro no final, mas eu já tava ali no limite. Não dava pra falar que foi a Rita. Não foi, não foi. Rita, a gente deixa aqui um abraço. Vou falar para ela assistir essa história, que ela vai adorar. Vai ganhar uma camiseta. Boa, gostei. Todos somos Rita. E ela tem eu tinha dado nesse dia uma camiseta dela de Iron Man, né? De mãe Iron Man, assim, ela tava com a camiseta. Aí eu falei, literalmente esse ser apareceu na minha frente. E aí eu olhei, tava a Júlia, minha namorada, assim, tipo, desesperada. Falou, velho, ela cruzou do nada. Eu falei, não, tá tudo bem. Ela saiu no chão por brotamento. Minha sogra é muito doida. Minha sogra é minha vida. Boa. Ai. Muito boa. Eu adorei a tua história, Putinelli. Acho que é muito boa, realmente. Mas eu tenho uma história para você. Boa. Lembrando que as nossas histórias têm os nomes trocados para que você não saiba quem é e essa pessoa sempre fique anônima. Tá preparado? Qual que é a minha função? É ouvir? É comentar? É se colocar no lugar, comentar, e eu vou te puxar para isso. Vamos lá? Vamos lá. Essa é a história do Thomas. O Thomas, que começou no teatro num daqueles convites despretensiosos, sabe? Numa roda de conversa, na virada de 2023 para 2024. Ou seja, essa história é bem recente. Recente. E os treinos dele começaram em 2024, lá nos primeiros dias de 2024. Sabe, resolução de ano novo, né? E se a gente fizesse um triatlo? Eu ia perguntar se estava sóbrio ou sob efeito de álcool. Entorpecente. Aparentemente, a gente nunca vai saber. Exato. E aí, ele estava empolgado até o talo, né? Começo do que a gente falou do teatro. A paixão. Nossa! Uma paixão. Planilheiro. Isso. E aí, a assessoria montou as planilhas e ele já começou, né? Tipo, toda a organização, nananã. Só que tem um ponto que é muito importante aqui, eu deixar para você saber dessa história. Que o Thomas é casado. E ele já tinha um filho. E a esposa dele estava grávida de 7 meses quando ele decidiu ser triatleta. Então, essa organização para os treinos é muito maior, né? E aí vem a minha primeira pergunta para você. Como funciona essa tua disciplina de treinos? Qual é o teu segredo? Porque, como você mesmo disse, eu tenho alguns pacientes que fazem o curso de medicina, a residência, e ainda assim são triatletas. A gente sabe que uma pessoa que tenha filhos pequenos, enfim, tem outra maneira, né? Então, como você tem essa disciplina, porque também é desafiador, tanto de coisa que eu falei aqui que você faz, Sim. E qual que é o segredo para você, para dar certo? Bom, da minha rotina, o que eu estabeleci como premissa para o triatlon é treinar antes de começar meu dia. Né? Então, esse é o... Ótima dica. Então, assim, para isso eu acordo muito cedo e, consequentemente, eu durmo muito cedo. E aí eu treino o que eu preciso treinar naquele momento. O meu treino era maior, não deu tempo, eu não vou me desdobrar para encaixar um treino no meio do dia, porque, assim, esse treino normalmente ele vai sair com uma qualidade péssima, eu vou ter que abrir mão da minha agenda ali, que... Já é complicado. Exato, e eu vou deixar desequilibrado alguma coisa que é importante, né, porque, enfim, se está ali na agenda tem alguma relevância. Então, na minha rotina é assim que funciona. Então eu acordo 4 da manhã, 8 da manhã eu já estou feito, já estou treinado, às vezes treino 2 vezes. A única exceção é o treino de força que eu faço no fim da tarde. Que dá para encaixar. Que é um curtinho e tal, e aí como eu tenho compromisso com o pessoal lá que treina comigo, aí eu consigo ir, porque enfim, eu já agilizei isso. Mas é o jeito que eu consegui. Agora,
a minha organização funciona só para mim, né? Para as outras pessoas funciona de outras maneiras. Então, nessa sua história, eu já prevejo problemas, né? Porque, assim, eu tenho bastante contato com vários casos, assim, e talvez a minha maior função no consultório claro, prover saúde, ver a saúde, mas senta aqui, vamos tentar juntos organizar a sua vida, porque... Vamos pegar tua agenda. Exato, eu faço isso. Quantos filhos você é casado, tem filho, você é casada, quantos filhos você tem, quantos anos tem, vai para a escola ou não, tá, dá para encaixar aqui, dá para encaixar ali, porque o esporte, ele traz inúmeros, infinitos benefícios. Um deles é esse gerenciamento de tempo, essa organização... Disciplina. E exato, assim, a disciplina, ela vem muito assim, ó, eu quero fazer isso, eu só vou fazer se for nesse momento, se não for, não vai ser mais. Porque, assim, ao longo desses 12 anos de triatlon, eu já me enganei muitas vezes, não, eu não vou fazer aqui, eu faço mais tarde. Nunca dá certo. Você sabe que eu sou preguiçosa, né? Sei. E aí o pessoal fala, não é possível que você seja preguiçosa, tenha 3 empregos, pratica triatlon de endurance. Eu falo, eu sou disciplinada, mas eu sou preguiçosa. Não, então, uma coisa essa tua dica, por mais que a minha vida seja completamente diferente da tua, é uma coisa que eu percebo, porque às vezes eu fazia tudo, chegava na TV e ficava presa até de noite, às vezes... Quarta-feira, por exemplo, é um dia que eu ia treinar às 4 da manhã, depois saía, fazia o fortalecimento, depois ia para a Band, saía da Band e ia para a Rede Vida, ou seja, até a meia-noite, isso quando eu não tinha aula depois do programa da Rede Vida. Então, assim, é uma rotina cheia, mas disciplina. Ou eu faço aquilo lá, ou não vai dar para fazer. Então, muitas vezes não dava para fazer. E tá tudo bem, assim, né? Acho reconhecer também o momento de vida. Bom, vamos lá. Voltando ao Thomas. Tô animado para essa história aí, Thomas. Já no primeiro treino de piscina, o Thomas percebeu que ele tinha um grande problema. Porque ele se ligou que ele sabia sobreviver na água, mas que isso é muito diferente de saber nadar. Só que mesmo assim, ele estava muito emocionado como triatleta, e ele e os mais 3 amigos dele, que também estavam nessa conversa que a gente nunca saberá, movida a quê foi, se inscreveram para a primeira prova, que já ia acontecer em março. Tri-Rex. Ah, legal. Tri-Rex? É isso, né? É uma prova super legal. Pois então, nas palavras do próprio Thomas, se fosse fácil, não era Tri-Rex. Mas... Gostei, é de um dinossauro, né? O troféu. Só pelo nome ele já deveria ter se ligado, né? Mas o bagulho era treta. É pesado. É subido. Então, janeiro passou, chegou fevereiro, tava tudo fluindo, né? Triatleta, começo. Só que ele fez uma cirurgia de transplante capilar. Então, e aí ele teve que ficar 30 dias parado. Thomas. Caramba. Thomas, querido. Não dá, né? Muito prato para gerar aí. Muito pratinho aqui. Daí, o Thomas estava voltando aos treinos depois desses 30 dias. E lembra da esposa grávida? E aí? Nasceu. Pois é, nasceu o segundo filho dele. Então, foram mais alguns dias parado, né? Porque, afinal, nasceu o filho dele. Só que, você vai concordar comigo que o treinador entende. Sim. A família perdoa. Quem não perdoa? Quem não perdoa é a montanha. A prova não perdoa de jeito nenhum. A montanha vai estar lá para subir. Você vai subir aquilo lá. E o Thomas, ele continuava sem saber como se desenvolver muito na natação. Tipo, como você se locomover dentro da água de uma maneira efetiva. E aí eu pergunto para você, isso já aconteceu com você em termos de planejamento? Porque a gente se planeja para uma prova, né? Eu vou me inscrever no Ironman da Flórida, que acontece tal dia. Você vai, senta com o treinador, ele te dá uma planilha, mas a vida é uma caixinha de surpresas. Sim. Ela não tem um roteiro perfeito. Já aconteceu com você de mudanças? Acho que todas as provas. Assim, eu tenho uma questão que ciclos de provas longas, essa prova é um pouco mais curta, o ciclo é menor, mas provas longas, meio Ironman, maratona, são 3, 4 meses de ciclo de treinamento. No mínimo, né? Enfim, para aquela prova, pra né? Sair algum você fazer um Ironman, você precisa ter alguns anos de treino, mas beleza, vou treinar para essa prova.
em 3, 4 meses a vida segue. Então, acontece muitas coisas, né? Inclusive coisas, como você disse, se machucar, ficar doente. Então, poucas vezes eu consegui fazer exatamente o que eu tinha sentado no dia 1 e escrito, olha, no dia 1 eu vou fazer isso, dia 2. Os intempéries acontecem e talvez a maior qualidade seja você se adaptar e saber jogar com o que você tem ali na mão, né? E recalcular a rota, né? E também reconhecer que se recalcular a rota, às vezes é não chegar no objetivo. É falar, velho, não dá, calma. Muitas vezes quem está começando não tem isso tão claro que, cara, teve Tri-Rex em março, vai ter em julho, vai ter em março do ano que vem e todo ano vai ter. Ah, mas é com os meus amigos, tudo bem, eles vão continuar, se eles, enfim. Então, eu acho que isso é o mais importante. A título de exemplo, assim, 2023, eu estava pensando, me organizando para fazer uma super maratona em Boston, né, que é uma maratona 42 quilômetros. Boston é uma prova que você não consegue se inscrever. Precisa de índice. Você precisa de índice, aí você se inscreve porque você correu uma outra maratona ao redor do mundo e você fez um tempo ali que consegue te classificar. Um tempo muito bom, no caso. Um tempo que, enfim, seleciona ali um número restrito de pessoas. E é uma prova icônica, porque é uma major, né? Então é uma das provas mais requisitadas do mundo, e também porque teve a história do atentado lá da Maratona de Boston. Então é uma prova que eu sempre tive muita vontade de fazer, e estava treinando para fazer, e aí me machuquei. Eu estava super bem, porque acho que quanto mais bem treinado você tá, maior o risco de você se machucar, né? Porque você tá no extremo ali, no limite do seu corpo. E aí, beleza, vou, não vou? Eu falei, de qualquer maneira eu vou, porque aí eu vou passear, se eu não conseguir fazer a prova, vou tocar a vida. Fiquei 6 semanas sem correr, e aí eu corri, a prova é na segunda. No sábado eu corri 1h10, assim, o máximo que eu tinha corrido para a prova, assim. Aí eu falei, beleza, vou fazer a prova. Vou lá ver. E no fim foi super legal, eu curti um monte a prova, e eu tenho certeza que eu curti muito mais do que se eu tivesse ido para sofrer, fazer melhor tempo e tal, porque... Então, assim, eu acho que é esse o caminho, assim, é ter a consciência de que o seu plano inicial é muito pouco provável que vai sair, até inclusive o triatlon é assim, né? O triatlon é a arte de você se adaptar aos intempéries, né? Tem uma clássica frase... receita para dar errado. Exato, Ironman foi feito para dar errado, assim, vai dar errado, alguma coisa vai dar errado, porque se der tudo certo, você tem que fazer. Olha, na boa. Exato. Joga na loteria. Tem, 150 variáveis, assim, né? Você tem que alinhar todas, né? Eu tava terminando a bike e falei, não aconteceu nada, vamos lá, sabe? Exato. Bom, o Thomas abraçou o caos também, então a gente chega na semana da prova dele. E ele tava olhando o Instagram, e ele viu um atleta mostrando uma espécie de pulseira para relógio, sabe? Ela abraça, e esse atleta estava falando que ele usava isso em treinos de águas abertas, em competições em águas abertas, porque o relógio pode cair, então esse protetor de relógio é bom para você não perder o teu relógio, né? E aí ele falou, nossa, olha, legal esse negócio de protetor de relógio, né? Até para não ter perigo de assar e tal. Um dia eu vou pensar em ter um desse, né? Beleza. Tá aí. Fica isso em mente. Pronto. Daí o pré-prova chegou, o Thomas foi para lá com os 3 amigos, né? Pro Tri-Rex. E claramente ele era o único que estava muito nervoso com tudo aquilo. Assim, ele tava, cara, ainda bem que eu troquei o meu Apple Watch por um Garmin, porque senão ia estar mostrando que o meu batimento tá tipo 180. Tava on fire. Tava on fire, assim. E aí, a prova era em Brotas, né? Então, assim, eles chegaram na cidade, a primeira coisa foi procurar onde era a casa que eles tinham alugado. Só que não era uma casa. Segundo Thomas, era um cativeiro. Nossa. O que você faria? Você buscaria outra casa? Você ia para um hotel? Você ficava por lá mesmo? O que você faria quando você descobre não sei, hein? Não sei. Tá uma variável complexa na equação, porque é uma coisa importante, né? Você descansar bem, nossa.
Me lembrou uma prova que eu fiz agora em Sorocaba, ano passado. Sorocaba, calor, assim, calor infinito. E aí não tinha, o ar-condicionado não funcionava, assim. Eu fui dormir na sacada, Não dormia a noite inteira, assim, sabe? Óbvio. E aí, meu, foi péssimo, assim, o rendimento. Não E tem o que como. você faria? Então? Então, eu acho que eu... Bom, são 4 amigos, é mais fácil, né? Porque não, assim, não tá com a família ou tá com a família? Não, só ele e os 3 amigos Se malucos. tivesse com a família, era bom ele mudar, porque senão ele ia, meu, arrumar um problemaço. Mas eu acho que eu talvez procuraria, meu, vamos dormir no hotel. Eu acho que essa parte se dá tempo, né? Se ainda tem porque Uma janela, né? é, Seria interessante. é o Seria. mínimo, é o mínimo. Ou então, meu, abraça o caos e fala, vamos curtir, seja o que Deus quiser, não tô Você treinando já nele. sabe o que o Thomas fez, né? Essa é a segunda opção, né? Tá tudo Então, dando errado. eles passaram a noite, mas o Thomas, ele deixou muito claro na história dele que eles passaram a noite. Eles não dormiram. Eles passaram a noite porque ninguém conseguiu dormir do calor que estava lá dentro. Era um forno, era ruim. Era um cativeiro, não era uma casa, né? Então, chegou o grande dia. O dia da prova. E a ansiedade, que já estava alta, ele falou que cresceu exponencialmente. Mas com ela também veio a animação e a ansiedade de não ter a menor ideia de como ia ser a primeira prova de triatlon dele. Ou seja, tá tudo bem por enquanto. E aí, eles fizeram o bike check-in, né? Deixaram a bike lá bonitinha, as coisas arrumadas, e eles foram para a água para aquecer. Ou seja, tem até uma estrutura aí emocional, legal, né? O cara foi aquecer na água. Vou ver. Aí, o plano do Thomas era o quê? Não nadar muito no aquecimento, para ele não gastar a pouca natação que ele tinha para restar. Rapaz! E aí apareceu o primeiro aviso da organização. Atletas do sprint, se posicionem na área da largada. E aí os batimentos cardíacos dele foram tipo, ritmo 15, né? E ele escutou mais um aviso da organização. 5 minutos para a largada. Com toda essa excitação pré-prova. Lembrando que ele não tem natação para gastar. O que você faria? Ué, já era, agora tem que ir, ué, vai lá. Só nada. Só vai, só pegando algumas histórias, assim, da vida, que tem momentos que eu já me passei por isso. O Patagon Man é uma prova, é uma distância de Ironman, Só que no frio extremo, no frio extremo, assim. A gente acordou, tava 3 graus, chovendo, E muito vento, a água tava 13, 14 graus, e aí tem um momento, e aí você chega num porto, e tem um barco do exército chileno, né? Um barco, um catamarã gigante, que entra tanque, então é um arcabouço, assim, gigante. Então é super imponente, assim, e aí fica uma pessoa no megafone falando, assim, várias vezes. Se você entrar nesse barco, você vai voltar nadando. Se você quer desistir, desista agora, porque se você entrar nesse barco, e assim, ele fala várias vezes, porque assim, você vai, o barco não vai voltar. Ele vai deixar as pessoas lá, você pula na água e sai nadando no escuro, e depois ele vai embora. Então, assim, ele repete várias vezes, porque eu imagino que alguém, enfim, sabe, se tem placa, tem história, né? Alguém fala, não quero mais. Não, fera, não tem mais, você não quer, você vai ter que pular. Ou então você vai sair lá na outra cidade, assim. Então, assim, nessa hora, velho, não tem muito o que fazer. Você falou, tô aqui. Só vai. E assim, esse sentimento que ele teve é um sentimento que eu tenho todas as provas. E eu tenho certeza que você também. Do tipo, meu Deus, velho, onde eu tô? O que eu tô fazendo aqui? Por que eu não tô dormindo, né? Eu sempre penso nisso. Então, velho, Thomas, vai durar para sempre essa sensação. Ele não sabia mais qual oração fazer. Ele falou que ele já tinha rezado todas que ele lembrava. E ele continuava completamente desorientado. Então chegou a hora da largada. 3, 2, 1, pé. E ele estava posicionado nas últimas posições da largada, que para ele parecia muito mais uma cena de filme Mad Max, ele disse. Um passando por cima do outro, um tentando pegar o melhor lugar na água. E ele olhando assim, de camarote. E aí, ele entrou na água e deu as primeiras braçadas. E isso já fez ele se sentir um pouco mais calmo. Só que existem
particularidades das provas que, como você mesmo falou, mesmo você estudando, mentalizando a prova e tal, você não controla, né? Ixi, lá vem. E não tem como prever, não tem como se preparar. Então, com mais ou menos uns 30 metros nadados, ou seja, nada, surgiu um sentimento de, puxa, tá dando certo, acho que vai ficar tudo bem. Mas na sequência, veio um tapão no braço esquerdo dele, e quando ele conseguiu levantar de novo o braço para continuar lá a nadar, Tá sem relógio. cadê o relógio? Lembra aquele anúncio? Ele, Nossa, na hora, poderia ser certeza. interessante um protetor de relógio. Certeza que ele pensou isso na hora. Aí o Thomas entrou em pânico. Nossa. Porque ele falou que foi um desespero com pitadas generosas de raiva e frustração. E o pensamento de não é possível. Ele Bem falou, na minha vez. Nossa, aquela propaganda do Instagram, cara. Cadê meu relógio? Cara, cadê meu relógio? Então ele mergulhou. Mentira! Até o fundo, na esperança de tentar recuperar o relógio dele. Óbvio, não só pelo valor, mas também porque fazia só 20 dias que ele tinha comprado esse relógio. Só que, adivinha? Não acho. Não, contra qualquer lei de Murphy, ele não achou o relógio. E ele voltou para a superfície, xingou tudo que ele podia xingar, aquela situação com todas as palavras de baixo calão que ele lembrava. E aí ele precisou resolver. Porque, tipo assim... você tá no meio paciência. Do nada, né? Então, ele vem com o questionamento. Eu abandono a prova e levo 2 frustrações para casa, que seriam: abandonei a prova, ou seja, não fiz a minha primeira prova de triatlon e perdi o meu relógio. Ou eu continuo e levo uma vitória e uma frustração, ou seja, terminei a minha primeira prova de triatlon, mas eu continuo sem relógio. Porque, assim, naquela altura do campeonato, só de terminar aquela prova já era uma vitória. Porra! O que você faria se fosse o Thomas? Lembrando que os relógios são caros, ele ainda tem toda uma prova pela frente, que ele precisa ser situado do tempo para comer, ritmo do batimento cardíaco, pace da corrida, velocidade, enfim. Paulo Puccinelli, o que você faria? Eu acho que esse último ponto que você falou é o mais importante, né? Tem a questão óbvia do valor, da questão do relógio, mas você perde completamente a sua referência, né? Para quem está mais experiente, às vezes é até um caminho bom, né? De fazer prova sem relógio, ou não olhar para o relógio, porque aí você, enfim, sente o seu corpo. Joga para Deus. Mas quem está começando, perdeu bastante coisa aí. Assim, falando de fora, a resposta é muito clara, óbvia, vai, abraça, fala, velho, agora relaxa, porque assim, aconteceu tudo de ruim, agora só vai acontecer coisa boa, né? O ruim de você estar na pior situação é que só pode melhorar, porque piorar não, quer dizer, piorar sempre dá, mas... Você está dizendo, a história não acabou. Dá, exato. Mas eu acho que assim, na hora, essa questão de abandonar, ela às vezes parece óbvia, né? A gente não está lidando com a razão, a gente está lidando muito com a emoção, né? Então, situar a questão de um indivíduo que não tem familiaridade com a água, que está num lugar hostil, né? Assim, não dá pé, ele não está enxergando o fundo, ele não sabe navegar. Então, assim, tem vários problemas que eu entendo completamente a questão dele de pensar em abandonar. Mas esse ponto que você falou ou eu vou embora com 2 frustrações, ou eu vou com uma vitória e uma super história para contar, eu acho que, beleza, relaxa, respira, descansa e toca, né? Eu não sei se ele fez o relaxa, respira, descansa, mas ele tocou também em frente. Gostei. Boa. Então ele saiu da natação. Completou a natação. Check. Yes. Faltam só mais 10. A parte... Bom. Pior para ele. Que essa prova, a bike e a corrida também é difícil também, né? E aí ele pensou, quando ele estava indo para a bike, ok, agora vai dar tudo certo, né? Puccinelli já dizia. Doce ilusão, Puccinelli. Porque o Thomas viu na pele o que era cantar vitória antes da hora. Ele saiu com a bike, começou a pedalar e recebeu mais um aprendizado na prática.
Estude o percurso para você se preparar para o que virá. Ah, não, mas aí não. Ele não sabia o percurso dessa Na prova. cabeça dele, não era possível que alguém ache necessário montar uma prova com aquela quantidade de subida Sim. íngreme logo no início. Sim, por isso chama T-Rex. Ele falou. Segundo Prova é ele, era muito mais fácil ele dura. descer da bike empurrando do que continuar pedalando. Mas nosso guerreiro foi lá, continuou pedalando e tentou encontrar o equilíbrio que a bike exige no triatlo. Ou seja, se você fizer força demais, não sobra perna para correr. E se você fizer força de menos, fica mais tempo na bike. Ou seja, um equilíbrio muito Você tenso. sofre agora, sofre depois. Exato. Então, tirando o sofrimento das subidas ingratas, as descidas tornavam aquele percurso divertido e algumas retas permitiam que os menos experientes conseguissem pegar a hidratação. Mas a gente está falando de um novato. Então, tudo é um desafio. Inclusive colocar a garrafa no suporte da caramanhola. É difícil mesmo. Enquanto você se desloca, pedala, né? E talvez seja por esse motivo que o Thomas derrubou a garrafinha dele na estrada e ficou sem água no resto do percurso. É calor, hein? Então, Putinelli, qual é o melhor conselho que você podia dar para uma pessoa como o Thomas numa situação dessas? Rapaz, Pelo amor de Deus, Thomas, vai prender. Me ajuda a te ajudar, né? Vai piorar? Não, assim, realmente são histórias muito boas para contar, assim, porque é uma sucessão de problemas, né? E é se adaptar aos desafios, né, da vida. Eu acho que nesse momento, sem água, sem relógio, sem suplementação, sem experiência, reduz ali a velocidade, fala, uma hora vai acabar. Mas dói o bumbum para quem tá começando, você sabe, né? Não, dói pra caramba, assim. Mas eu acho que, assim, primeiro, né, do ponto de vista de segurança, ele tá seguro, porque na água, realmente, ele não estava seguro, então... Agora, na bike, tirando os riscos de cair, de queda, de acidente e tal, ele vai conseguir, né? Ele pode ir devagar, mas ele vai conseguir. Então, vai, segue o barco. Ele acabou a bike. Parabéns pro Thomas. Sem mais surpresas, né? Pé no chão é mais tranquilo, aí você não vai morrer. Então, era a hora da corrida. O último check do triatlo. E aí, cada passo que ele dava era uma lembrança de você pedalou muito forte e agora receba essa cãibra aqui para aprender. Meu Deus. Só que sem relógio e sem o conhecimento dele da percepção de esforço, porque também, novato, primeira vez que eu tô fazendo isso aqui, ele não fazia ideia de que ritmo ele estava correndo. Nem de distância às vezes, né? Você nem sabe se passou 1, 2. Então, para tentar manter um ritmo confortável, sabe o que ele fazia? Ele perguntava para as pessoas que cruzavam com ele na prova: oi, tudo bem? Para qual ritmo você está correndo? E aí a pessoa dizia o pace e ele avaliava se era muito forte ou muito fraco. Mandou bem. E a conclusão é que todas as vezes era muito forte. Boa. Muito bem, mandou bem. Então a gente está chegando no final da nossa história. Gostei. E eu quero saber, nesse ponto, você ia meter o louco ou você ia manter um ritmo confortável, garantindo que você termine essa prova? Não, eu ia no ritmo tranquilo. Assim, me colocando no lugar do Thomas, né? Sua primeira prova, você teve vários problemas, realmente problemas, né? Você não tá preparando um textão do Instagram, né? Você tá, sofrendo na pele o problema, né? Tipo, não dormiu à noite, 2 filhos, 1 mês sem treinar. Uma prova super dura, que tem subida na bike, tem subida na corrida. Eu acho que o objetivo dessa prova é terminar, né? Você vai terminar em 1 hora e meia, 2 horas, 3 horas, é um mero detalhe, né? É um mero detalhe. Então, assim, é o que você falou. Claro, quanto mais tempo, mais o sofrimento. Mas eu ia, beleza, vou terminar aqui. Ah, com certeza. Se você tinha alguma dúvida se o Thomas conseguiu cruzar a linha de chegada, pode comemorar. Yes! Sabia, meu querido. Ele também comemorou muito, porque apesar de muitas brigas dele com ele mesmo, o Thomas ele não via outra opção senão terminar. Até porque depois de tanto perrengue, era uma questão de honra terminar essa prova.
Só que ele estava naquele clima de termina logo, pelo amor de Deus, e não mais de oba, ai, que alegria, um triatlo, Enfim, ele apareceu o pórtico de chegada, fim da prova, milhões de aprendizados e uma emoção que o Thomas guardou para o resto da vida dele, dessa estreia. Antes de eu te falar o final dessa história, considerações finais? Legal você trazer essa história, porque quando você falava, eu estava lembrando da minha primeira prova de triatlo. E eu tenho lembranças muito claras. Foi igual. Não. Foi lá em Pirassununga, eu sabia exatamente o que estava acontecendo. Mas eu lembro de várias sensações ao longo da prova, e eu lembro da principal sensação, que foi a que eu cruzei o pórtico de chegada e falei, isso aqui é muito legal. Eu vou fazer isso aqui para sempre na minha vida, porque é muito legal isso aqui. Eu não sei se ele teve essa mesma sensação. Você achou que todo esse rolê fez ele desistir, não, né? Bom, não sei, assim, eu não desistiria. Eu falava, beleza, agora eu preciso fazer uma bem feita. Então você precisa conhecer o Tom. É verdade. Porque assim, depois disso, não passou nem 8 meses, e ele já se inscreveu para o meio Ironman, porque o que não falta num triatleta é a vontade de falta de juízo, é falta de juízo. Não basta sofrer um sprint, ele tem que sofrer um meio Iron. Ele se inscreveu em qual meio Iron? Não falou? Falou. Brasília. Ele fez a prova? Quero saber. Bom, pelo menos não tem tanta subida. E ele deve ter ficado no hotel bom, com certeza, né? Ele ficou num ótimo... Dessa vez, ele fechou com uma agência. Exato, tá vendo? Foi lá, de Opalatur. Tem transfer toda hora, a família estava no hotel da prova, uma beleza, e ele terminou essa prova, e é um triatleta muito feliz com a escolha. Que legal. Putinelli, eu espero que você tenha gostado. Nossa, adorei essa história. E eu acho que é uma história muito característica para quem está começando, ou mesmo para quem está mais experiente. Eu acho que para todo mundo. É uma história muito boa, engraçada, enfim. Bom que a gente não sabe quem é, porque aí dá para rir, não ficar meio triste, né? Porque você está rindo de alguém. Óbvio, você está rindo de alguém, mas não sabe quem é. Mas eu acho que essa questão do triatlon, da paixão, né? Primeiro, eu recebo muito no consultório pessoas apaixonadas pelo triatlon. Assim, a pessoa está assim, não fala mais de nada no ser triatlon, acha que triatlon é a coisa mais importante do mundo, e eu falo, velho, é muito bonito ver essa paixão. É paixão tipo paixão de adolescente, primeiro namorado, nossa, minha vida é essa pessoa, tal. Você fala, cara, legal, mas entenda que, assim, transforme isso em amor, assim, vá cultivando essa paixão, porque se for essa paixão muito forte, muito intensa, vai desequilibrar e vai acabar, né? Que é o primeiro namoro de todo mundo. Exato. De maneira geral. 90%. Exato. Lindo lembrar, porém, acabou. Mas, assim, são vários pontos, assim, é uma história muito boa, porque tem muita gente começando, né? Muita gente, e essas provas menores, no interior, mais acessíveis com relação ao preço, elas são muito importantes, né? Importantes para isso, né? Para o indivíduo ver quão complexo é, né? É difícil, não é fácil. É muito mais difícil do que parece dos treinos, muitas vezes, que o cara fala, não, eu já fiz simulado. Cara, não, mas não é diferente. Mas eu já nado, eu já pedalo. Principalmente para quem não nada, né? Para quem não nada é difícil, para a gente, assim, fica muito mais óbvio, né? Porque para quem não nada, essa história de, não, preciso sobreviver na água, beleza, só que se você treinou muito ciclismo e muita corrida, você só vai conseguir fazer se você sair minimamente feliz, né? Assim, você não pode sair com cãibra, quebrado, morto, que não tem mais o que fazer, né? Legal, gostei. Muito obrigada pelos conselhos. Justamente para o pessoal que está começando, vai ser ótimo. Mas o pessoal também que está acompanhando a gente, que já faz triatlo, eu tenho certeza que, assim como você, olha e fala, me enxerga em algumas coisas. Nossa, eu lembrei uma agora, muito boa, muito boa. Primeiro meio Iron que eu fiz. Vou contar. A prova chamava, né? Não existe mais essa prova. Chamava Tri-Dash, era uma prova lá em Floripa, que depois virou o Challenge Floripa. 2000,
2014 ou 2013 eu fiz essa prova. Eu nadei no bloco principal, lá no primeiro bloco, felizão, não, tô nadando super bem, eu tava nadando bem. E aí eu fui pedalar. No meio da corrida, eu senti que tinha alguma coisa no meu pescoço, assim, me incomodando, assim. Daí eu olhei, tipo, era meu óculos de natação. Mano, eu não tirei pra cima, eu tirei pra baixo. E aí eu, tipo, fiz a transição. 90 quilômetros pedalando na frente. A galera me passou. Eu falei, mano, uma galera me passou. A galera teve que falar, o que esse idiota tá pedalando de óculos? E eu corri um bom tempo. Eu corri um bom tempo de óculos. Eu tenho várias fotos. Você colocou aqui? Não, aqui embaixo, tava aqui. Não, eu tirei, guardei no bolso. Eu devia ter. Devia ter colocado aqui, Quer saber? Eu tenho umas fotos de eu correndo com óculos aqui, de colar. Tá vendo, Ou seja, Thomas? Se você estiver assistindo a gente, relaxa. Saiba, Puccinelli, campeão de várias provas, mundial de Kona, também faz cagada. Nossa, até hoje. Puccinelli, muito obrigada por acabou. esses conselhos, muito obrigada pela tua participação. Eu que Espero agradeço. Que você tenha gostado parabéns muito. Pelo projeto, parabéns pela iniciativa de trazer contrastes e pessoas que eu aprendo muito. Assim, é uma coisa que você aprende essa paixão, né? Você me contando essa história me trouxe muitas boas lembranças que acabam mantendo a chama acesa, né? Que é isso. Tem que manter essa chama acesa, né? Seja prova, seja treino, né? A gente estava falando de treinar, eu tenho um prazer muito grande em treinar, né? Eu gosto de competir também, e gosto de treinar para competir, mas essa questão de treinar, eu sei lá, corria para 5h30, e aí eu faço o mesmo treino e corro para 5h20, puta, é um negócio legal, né? Você fala, caramba, velho, tô evoluindo, porque só para terminar, assim, é meio clichê, mas é mais pura verdade, assim, você confrontar histórias mostra claramente que o triatlon amador é uma competição contra você mesmo, sempre vai ser, né? Porque cada um tem a sua história, cada um tem a sua logística de trabalho, de vida, então, assim, vai ter o pessoal que anda lá na frente, mas que tem uma vida que às vezes não é a sua vida, não tem o histórico que você teve, blá, blá. Enfim, acho que sempre buscar a auto-performance. Tem a alta performance com L e tem a auto-performance, que é você tentar buscar o seu melhor e competir com você mesmo, né? Esse é o mais legal disparado. Muito feliz que você conseguiu ver tudo isso. E eu tenho certeza que se o Thomas estiver assistindo a gente, ele está no teu consultório. Na próxima oportunidade. Pode ir, todos os Thomas dessa vida. Thomas, Marias, Fernandas, João. Obrigada, Puccinelli. Eu que agradeço, obrigado. Parabéns e vida longa ao projeto. E hasta la próxima, forasteiros. Este podcast é um patrocínio de Sigvaris Group. Nos dedicamos a ajudar as pessoas a sentirem o seu melhor, todos os dias. Goat Bike.